Palavra de hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. A suprema excelência do amor. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 7. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí na casa de vocês, ou no aplicativo do celular, ou você que já ajeitou aí no sofá, na cadeira, para nos ouvir, Paola, a nossa Bíblia já se encontra aberta aqui em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Então, Paola, deixa eu aproveitar e falar algo aqui que é importante. Por que o apóstolo Paulo escreve essa carta? Quer dizer, ele escreveu muitas cartas, são as cartas paulinas que ele escreve para a igreja, ou para as igrejas. E qual foi o conteúdo, o porquê? Paola, a cidade de Corinto estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Em que sentido? Desentendimento, falta de compreensão, falta de amor, falta de paciência, generosidade. Então, quando Paulo começa a olhar para aquela igreja, aquela comunidade de Corinto, então Paulo, ele escreve essa carta para eles. E quando nós pegamos essa carta e trazemos para as nossas vidas, para a igreja da atualidade, a gente entende que tem muita gente vivendo esse amor. Mas tem muita gente que precisa colocar em prática esse amor, até porque a humanidade está caminhando justamente ao contrário, e a Bíblia disse, o próprio Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E justamente, né, pastor, o amor daqueles que às vezes estão dentro da igreja, que estão praticando a palavra, né? Porque essa palavra é diretamente para nós, né? Para nós, né, Paulo? É verdade. Olha só, antes da gente ler ali, deixa eu falar um negócio aqui para você que é interessante. Segundo a Bíblia, o amor, ágape, é a essência de Deus e é um mandamento supremo que transcende um simples sentimento e se manifesta com uma atitude sacrificial. É um compromisso com o bem do outro. Eu frisei isso aqui. Quer dizer que o amor ágape, esse amor que a Bíblia fala, que nos ensina, que Paulo estava mostrando para aquela igreja, é um compromisso com o bem do outro. Quer dizer que eu tenho, quem ama de verdade esse amor que a Bíblia ensina, é uma pessoa que ela tem compromisso com o bem-estar, com o bem do outro, cuidar do outro, né, pastor, Paulo? E o primeiro ato de amor, que Deus ele teve conosco, humanos, pecadores, foi o ato de sacrifício que foi entregar Jesus na cruz do Calvário por nós. Está escrito em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi um ato de amor que ele entregou a sua maior preciosidade, o Filho dele, amado, que estava ao lado dele, e ele entregou. Porque ele nos amou tanto que por um instante, assim, a gente pode pensar assim, Deus, ele não é que ele amou mais nós do que Jesus, mas aquela atitude nos faz pensar que o amor dele foi tão grande que ele foi capaz, e qual pessoa, né, pastor, hoje teria esse ato de entregar. Ninguém teria. E outra coisa também, Paola, o ato de Jesus de se entregar, né? É verdade. De aceitar e de morrer por nós e de não negar a si mesmo. E não negou a cruz e foi assim com todo o amor para conosco, né? E nós, pastor, que somos pecadores, nós não, desde o início não fomos homens
como se diz santos, É. foram aos pecadores. Ele fez isso pelos pecadores. Pelos né? pecadores. E outra coisa aqui, Paulo, olha, é um compromisso com o bem do outro, incluindo o amor ao inimigo e a obediência a Deus. Então, amar, cuidar do outro, amar aquele que se diz ser seu inimigo, aquela pessoa que às vezes não é sua amiga, mas você ama ela. E a obediência a Deus faz parte desse amor ágape. Escuta isso. Este amor ágape é paciente, bondoso, não busca o próprio interesse e é o fundamento da fé cristã, refletindo o amor de Deus que demonstrou ao enviar seu Filho Jesus para salvar a humanidade. É verdade. Então, deixa eu ler aqui. Você que está aí agora, já abriu sua Bíblia ou está prestando atenção? Vamos lá. Diz assim, ó. A suprema excelência do amor. Paulo disse assim àquela igreja de Corinto e também para nós. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Olha o versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha só, Paulo. Olha só para você ver, Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que ele falasse todas as línguas, ainda que ele compreendesse todas as pessoas, falasse as línguas dos anjos. Imagina uma pessoa no altar e ali ele pregando, de repente ele está falando a língua dos anjos, e que conhecesse todas as línguas de todos os povos, mas se não tivesse esse amor ágape, ele seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Que é um barulho vazio, né? Nossa. Só faz barulho, mas que nada acontece. Então não adianta. O amor, pastor, ele é uma palavra tão pequena, né? E ela é uma palavra pequena, letras, mas né? ela tem um sentido. Ela tem um sentido, não. A significância dela, eu ia te falar ela isso é... Porque, na verdade, né, pastor, uma coisa muito importante que a gente fale agora é que Deus, ele é amor, né? O caráter de Deus, a manifestação de Deus, ela é o amor. Então, Deus, ele quer que nós tenhamos esse amor no nosso coração, porque se a gente falar a língua dos anjos, se a gente falar todas as línguas dessa terra, que são milhares, né? E a gente não tiver o amor, de nada vai adiantar. E às vezes, Paola, as pessoas, assim, a gente, eu tô falando a gente, incluindo a gente, né? Quer dizer, quando a gente fala a gente, é todo mundo. A gente preocupa em prosperar, crescer, falar línguas, estudar, fazer um monte de coisa. Nós, servos do Senhor, nós queremos cantar, queremos pregar, queremos fazer um monte de coisas, queremos aparecer, queremos fazer tudo, porque isso é bom. Mas muitas das vezes a gente esquece de buscar e de aprender sobre esse amor ágape. O verdadeiro amor, o verdadeiro amor, o sentido dele, e praticar, né? Às vezes a gente já falou muito da sua mãe aqui, Sim. E a gente vê o quanto a sua mãe nos ensina isso com a prática. É verdade. Ela esquece dela e ela lembra de todos os que estão em volta dela. É verdade. E muitas das vezes ela não é lembrada por ninguém. E eu nunca vi ela falar assim, as pessoas não fazem conta de mim. Então, verdadeiramente, quem ama, ele age assim, e ele não se incomoda quando ele não é amado pelas pessoas. Verdade. Porque ele sabe que Deus ama ele. E ele, muitas das vezes, ele esquece de si para fazer pelo outro. Né? Foi o que eu escrevi aqui, olha só para você ver. Olha só, é um compromisso com o bem do outro. É verdade. Incluindo o amor ao inimigo. Quer dizer, o inimigo não é o inimigo espiritual. Aquela pessoa que às vezes não faz conta, que se coloca como sua inimiga, mas você ama ela no ponto de quando ela precisar de você, você nunca vai negar ela, né?
E a obediência a Deus, porque Deus nos ensinou que devemos amar a todos, né? E eu, pastor, uma coisa muito importante enquanto o senhor falava o primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós devemos amar a Ele. Acima de marido, esposa, filhos, de pessoas, de bens, de e quem consegue praticar esse primeiro mandamento já vai para o amor para as pessoas. Se eu amo a Deus, que eu não vejo, mas que eu não vejo com os olhos carnais, mas que eu amo a Ele, que eu pratico a palavra dEle, porque amar a Deus, porque na verdade o amor, ele não é só falar assim, ô pastor Paulo, eu te amo, mas é demonstrar com as minhas atitudes que eu te amo. Então, se eu demonstro que eu amo a Deus, cumprindo os mandamentos, a vontade dele, que está na palavra, ali eu vou mostrar para ele que eu amo. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a base de o Senhor, tudo, que é o meu próximo, então ali eu vou estar mostrando também com as atitudes que eu amo o Senhor. E ele disse aqui no versículo 2, do meio para frente, assim, ó: ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Às vezes a gente pede a Deus fé, eu quero ter fé para pedir, para orar, eu quero ter uma fé grande, Deus, mas às vezes a gente esquece que o amor verdadeiro, que não é amor de palavra, mas é amor de atitude, sim, vale mais do que uma fé que é capaz de transportar os montes. E olha, pastor, que a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Só que nesse caso, o amor, quando você pratica o amor, quando você age de maneira como a palavra fala, de você amar o outro, de você se importar, de você se colocar no lugar do outro, de você perdoar, né? De você amar de coração, você consegue alcançar todas as bênçãos de Deus. É verdade. Porque a fé é você conquistar aquilo que os seus olhos não podem ver e só aquilo que Deus pode fazer. Mas o amor, ele é capaz de destravar todas as bênçãos na nossa vida. O amor, em prática, ele alcança diretamente o coração de Deus. A graça de Deus, a graça, né? Olha para você ver o versículo 3, ele disse assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paola, ele disse assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado em prol de qualquer coisa, mas se eu não tivesse esse amor que a Bíblia diz, nada disso, para mim isso não vai valer de nada. Então, Paola, o que vale, o que conta para Deus, para a sua igreja, para o seu povo, é esse amor ágape verdadeiro, de entrega, de amar sem esperar algo em troca. Sem esperar nada em troca. Um amor sem esperar nenhum tipo de, sei lá, qualquer outra coisa. Mas recompensa, né? Isso. Mas é aquele amor verdadeiro. Porque esse foi o amor de Deus para conosco. É verdade. E como você disse muito bem no primeiro mandamento, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, essas duas coisas é a base de uma vida que agrada a Deus de verdade, né? Às vezes as pessoas querem fazer um monte de coisas que acha que vai somar para ela, mas o que soma de verdade é quando você usa esse amor. Porque quando você ama, você não só sustenta a pessoa naquela hora. É verdade. Mas você está com ela em qualquer momento da vida. É verdade. O amor, né, pastor, ele é um sentimento, mas ele se revela na atitude. E ele é quando você ama aquela pessoa, você quer o bem dela, né? Muitas das vezes e até guardar os bens dela, né? É verdade. Você quando você vê aquela pessoa errando, você vai falar com ela assim: olha,
isso está errado, você vai corrigir ela, porque o amor, ele não esconde, né? É como se diz, eu vou passar a mão na sua cabeça. Mas ele fala a verdade, ele instrui, né, com a verdade, porque ele não se o filho alegra. que ama o pai faz isso, né? Ele não se alegra com a mentira, com a falsidade, mas ele demonstra a sinceridade. Verdade. Né? Olha o versículo 4, Paola. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, com imprudência. Não se soberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É verdade, pastor. Esse é o amor verdadeiro. E muitas vezes, pastor, a pessoa que ama, que tem esse dom, porque o dom do amor também é o primeiro fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, que nós falamos outro dia. E muitas das vezes, quem ama de verdade, ele sofre muito, porque ele se doa, ele não espera nada em troca, né? Ele fala a verdade, ele se importa com o outro, né? Ele está sempre disposto a perdoar, ele está sempre disposto a reconhecer também que ele errou. Então, pastor, é muito intenso essa palavra, esse sentimento, porque realmente o amor, ele é a essência da vida cristã. Então, quando nós praticamos o amor, baseado nesse amor ágape, porque tem muitos tipos de amor, né? Um exemplo deles é o amor de marido e mulher, que é descrito como o amor eros, né? Que é o amor físico, é o amor do desejo, né? Que eu sinto pelo outro. Mas o amor de Deus, ele é um amor que ele é intenso e ele tem que ser vivido, porque quando o cristão ele vive na essência desse amor, ele está praticando toda a palavra de Deus. Paola, você disse muito bem, viu, Paola? Eu aprendi muito aqui agora com a sua fala. E como eu já li o 4, eu vou repetir de novo, olha pra você ver. O amor é sofredor. Quer dizer que quem ama de verdade, ele sofre no lugar do outro, com o outro. É verdade. Ele sofre com ele. Ele se dói com o outro, né? Não, o próprio Jesus, você vê que ele levou sobre si, lá em Isaías 53, e levou sobre si as nossas dores. E o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Então, a pessoa que ama de verdade, ela sofre pelo outro e com o outro. É verdade. Olha mais, é benigno, ele é bom. O amor, essa pessoa que ama, ela é uma pessoa benigna, ela tem essa qualidade de bondade. Isso é instantâneo, isso faz parte da vida dela. O amor não é invejoso, quer dizer que quem ama não tem inveja de quando o outro prospera, de quando o outro cresce. Não, pelo contrário, se alegra com a vitória do outro, né, Paula? É Você verdade. quer comentar sobre isso? Quando alguém... o amor também, eu até comentei sobre isso, quando aqui no versículo fala... Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz a coisa certa. Então, por exemplo, o senhor é o meu pai, pastor Paulo. O senhor me ama como sua filha, o senhor ama os meus irmãos, que são seus filhos também. E o pai é Deus, trazendo a figura, Deus é o nosso pai, e eu tenho o senhor aqui na terra como meu pai. Quando o senhor que me ama me vê fazendo algo que não está certo, o senhor não se alegra em me ver fazendo algo errado. Mas o senhor... Não vou deixar de te amar, mas eu não vou... Mas o senhor vai me corrigir. Vai. E quando eu faço uma coisa certa, o senhor vai se alegrar. Muito. Então, é a mesma coisa Deus, né, pastor? Quando Deus, ele vê a gente fazendo aquilo que é errado, ele vai nos corrigir porque ele nos ama. E quando ele nos vê fazendo a coisa certa... ele vai se alegrar. Então, quando você vê o seu filho, vê alguém que você ama, você vê uma atitude errada de alguém, muitas das vezes no trânsito, uma injustiça, você vai prezar sempre
pelo que é certo, pela justiça. É verdade. Então você vai sempre prezar pelo que é certo, porque Deus, ele é assim. Olha só, Paola, você disse a palavra aí, o trânsito. Eu estava imaginando isso aqui. Olha, o amor não se trata com leviandade. Essa palavra significa imprudência. Quem ama de verdade, ele não é imprudente. Até no trânsito, porque ele pensa assim, olha, eu posso estar correndo aqui, atropelar alguém, matar alguém, alguém me matar, não. Você vê que o amor verdadeiro, ele controla de fato a vida suas da emoções, pessoa. Porque ele se embasa, né, pastor, nos frutos do Espírito, Sim. que ele consegue se controlar, Verdade. ele consegue ter o controle das suas emoções e ele consegue ver tudo de uma forma muito clara. E disse mais, e não se ensoberbece, quer dizer, não se torna uma pessoa orgulhosa. Quem ama, ele não é orgulhoso. Ele é uma pessoa, meu Deus. Ele é humilde, né, pastor? Demais. Olha o 6, Paola. Não folga com a injustiça. Quando ele vê uma injustiça, ele nunca fica satisfeito. Nunca. Ele faz tudo para que a justiça seja feita. Olha mais. Não sofre com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele se alegra quando ele vê uma verdade. Ele nunca está ao contrário da verdade. Nunca. Pelo contrário, ele está a favor da verdade. É verdade. Ele está ao contrário da mentira. Isso faz parte desse amor verdadeiro. E o 7, tudo sofre. Ele sofre, ele é perseguido, ele sofre porque ele ajudou alguém. Ele sofre porque ele amou e amanhã ou depois aquela pessoa virou as costas para ele e até zombou dele, até aproveitou da situação. É verdade. Ele sofre por isso, mas ele continua sendo bom. E ele não continua muda por causa amando, disso. né, pastor? Não é? Porque a essência de Deus está na vida dele. É então a verdade. gente, Aleluia. às vezes, não consegue entender, né? E a pastora Vera, ela é uma pessoa que realmente ela tem a essência do amor Essas de Deus na qualidades, vida né? dela, porque a gente vê as atitudes, né? Verdade. Ela se doa, ela faz, muitas das vezes a pessoa, ela faz até um benefício, a pessoa muitas das vezes nem agradece, ela vai lá, se ela tiver que tirar a roupa do corpo para dar, ela vai dar, né? Se ela tiver... E é tão engraçado que quando a pessoa não valoriza, ela não deixa de ter essa qualidade, continua tendo essa qualidade. É verdade. E até com a pessoa Ela quando continua precisa de novo. sofrendo, né, pastor? Porque às vezes aquela pessoa maltratou, mas a essência de Deus está impregnada na vida dela e ela sofre, mas ela continua agindo com amor. E se ela precisa de fazer alguma bondade para alguém e aquilo vai gerar nela um sofrimento, a pessoa que tem esse amor ágape, ele não mede. Não mede. Ele sofre. Olha, mas se você fizer isso, você vai sofrer. Não, tudo bem, eu vou sofrer porque eu preciso de ajudar essa pessoa. É verdade. Olha só para você ver. Tudo crê. É uma pessoa que crê em qualquer circunstância. Quem ama, ele crê de verdade. Crê que dias melhores virão, que Deus está com ele. Tudo espera. É uma pessoa que sabe esperar. Faz parte de quem ama de verdade esperar. Que a Bíblia ensina. Esperar com paciência no Senhor. Quem ama, espera. E por último, tudo suporta. Quer dizer que essa palavra tudo suporta, ela suporta tudo. Ô pastor, e uma coisa muito interessante aqui no versículo 8, não posso deixar de falar Pode. isso? Fala assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Pastor, Poxa sabe, vida. quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Jesus Cristo. Deus. Ou seja, quando ele vier para buscar a sua amada igreja, tudo que é imperfeito, toda aquilo que é o contrário do amor vai desaparecer. E quem amou como Deus amou, quem praticou o amor, como diz na palavra, o que é imperfeito vai desaparecer. E o que é perfeito vai aparecer, ou seja, Jesus, ele vai buscar a sua amada igreja, o amor ele vai permanecer, porque nós subiremos com Deus. Aleluia. E nós viveremos para sempre no amor, porque lá não vai ter dor, não vai ter inveja, não vai ter dificuldade, lá nós vamos ser amados por Deus e veremos Ele, e nós também vamos viver com Cristo, no lugar que não vai ter choro, que não vai ter divisão. Então, se nós praticarmos
o amor de Deus, que a essência dele, né, que é o caráter de Deus em nós, nós vamos conseguir passar por cima. E, ô pastor, para finalizar minha fala, e muitas pessoas com certeza estão se perguntando assim, mas como que eu vou conseguir amar de verdade, amar os meus inimigos? Como que eu vou conseguir agir amando, sofrendo? E eu vou te falar, eu vou falar para cada ouvinte que é só pela capacitação do Espírito Santo. Verdade. O Espírito Santo, ele nos faz amar. O Espírito Santo, ele nos faz nos ensina praticar. Tudo isso, né? Então, se você hoje precisa dessa ajuda, porque amar quem nos ama é muito fácil, mas amar os nossos inimigos, muitas das vezes, né, se colocar à disposição sempre e não, muitas das vezes, amar e não esperar nada em troca, não é fácil. Mas se você hoje, que nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo, que ele brilhe em nós, que ele derrame a porção do amor dele no nosso coração, através do Espírito Santo, eu tenho certeza que nós já vivemos segundo a palavra, né, pastor? Mas nós vamos conseguir amar e atingir o coração de Deus, aleluia, fazendo com plenitude a vontade dele. Verdade. Então, Paola, com essa palavra maravilhosa, nós vamos ficando por aqui. Que vontade de continuar, Paola.